Não, a gente já até se estendeu um pouquinho nessa parte. Vamos logo para a análise tática de Remo e Atlético Paranaense, Bora. porque eu trouxe aqui como que o Remo pode vir para esse jogo, não é? E tudo mais. Mas falando especificamente da partida, a gente vê o Atlético Paranaense que teve mudança de treinador também nas últimas semanas, não é? O Atlético tem que mudou, não é? Agora tem o Odair Hellmann, que o Atlético tem que jogar nesse 4-4-2, né, com um time que, para quem se lembra do jogo contra o Paysandu, o Atlético jogou no 4-1-4-1, né, 4-3-3 ali, um time que dependia um pouquinho do Velasco, especialmente do Sapelli, que fez um bom primeiro tempo contra o Paysandu, mas subiu no segundo tempo. É um time que depende muito das individualidades para tentar alguma coisa, tentar algo mais criativo, né? Eu vi um jogo contra o Atlético Goianiense, a última rodada que o Atlético Paranaense perde por 1-0 para o Dragão, e a gente vê o tamanho das dificuldades que o Atlético está tendo, até porque o Atlético é um time que praticamente todos os jogos ele vai ter iniciativa das partidas, porque o Atlético é o time a ser batido da Série B. O Atlético é o time de maior investimento, o Atlético é o time que tem a maior folha salarial, o Atlético é o time que tem os jogadores mais conhecidos, a gente pode dizer assim, não é? O Atlético é o time que entrou para ser campeão, e qualquer coisa que não fosse título seria se conseguisse o acesso, mas não conseguisse o título, não seria uma má campanha, mas abaixo do que se esperava do Atlético. O fato de estar agora até longe do G4 é uma campanha pífia até o momento do Atlético Paranaense na Série B, e que tem mostrado muitas dificuldades na questão criativa, apesar de jogadores ali como o Felipinho, o Sapelli, que é um jogador de muita qualidade técnica, mas é uma equipe que pena muito quando o adversário cede a iniciativa e marca lá atrás e tenta partir nos contra-ataques. É verdade que o Atlético Goianiense jogou de uma forma que o Remo geralmente não joga. O Atlético Goianiense jogou por uma bola. O Goianiense praticamente não atacou. O Atlético Goianiense foi um time que esperou lá atrás a todo momento e que numa bola conseguiu ali a vitória em cima do Furacão. O Remo, mesmo que o Remo tenha a tendência a ceder a iniciativa nas partidas, o Remo não é um time que se limita a defender. O Remo não é um time que se limita a defender, que ataca apenas no contra-ataque. É um time que, quando tem a bola, nem sempre não rifa, não é aquela bola rifada, e quando joga a bola longa é uma bola inteligente nas costas da defesa, da marcação adversária, para o Pedro Rocha, para o Adailton, jogadores de velocidade. Agora tem o Davó também, né, que chegou. Então o Atlético, aliás, o Remo, é um time que, quando joga no contra-ataque, joga de forma inteligente. A questão é, o Remo precisa ser um time que feche bem os espaços para o Atlético Goianiense, para o Atlético Paranaense ter as dificuldades que tem quando o adversário fecha os espaços. O Remo é um time que ainda, com o Daniel Paulista, tinha algumas dificuldades, inclusive quando jogava em casa, já mencionei diversas vezes isso, que quando o adversário atacava o Remo, entrava dentro da área do Remo, encontrava espaços, inclusive, para trocar passes dentro da grande área do Remo. Isso é um problema. O Remo cede muitas vezes espaços, metros, para quem tem a bola. Isso não é positivo. Por isso que o Amazonas, o Curitiba, quando chegam aqui, conseguem meter bola na trave, conseguem fazer o Marcelo Rangel trabalhar. E quando o Marcelo Rangel não consegue fazer os milagres que ele tem feito, o Remo tem dificuldades, como foi contra o Santos, como foi o empate contra... foi o Amazonas, 1-1, eu tô tentando lembrar o jogo que foi 1-1, depois aqui no Bandeirão, mas enfim, a ideia tá passada, a ideia é essa. O Remo é um time que tem dificuldades em compactar a sua defesa, até os jogadores de frente,
precisa fechar melhor esses espaços. Se não me engano, foi o Volta Redonda, o de 1-1. Isso, Volta Redonda, obrigado, Bruno. Volta Redonda. O Remo contra o Volta Redonda. Inclusive, Volta Redonda teve oportunidades para vencer aqui. Foi o pior jogo, talvez, em casa do Remo na Série B, mas não foi o único jogo que o Remo cedeu espaços dentro de casa. Fora, o Remo também cede de vez em quando, como contra a Ferroviária, contra o Série B. Até contra o Criciúma não fez um bom jogo, mas em alguns jogos fora de casa o Remo cede também metros e o adversário consegue criar algumas coisas. Então é algo que o Remo precisa se preocupar nessa partida contra o Atlético Paranaense. Fechar bem os espaços, compactar melhor, que o Atlético vai ter dificuldades para entrar. Aí a galera vai relembrar o histórico, né? O Remo ainda nunca venceu o Atlético Paranaense na história e tudo mais. São estatísticas que em algum momento vão cair. Pode ser que seja nesse fim de semana. O Remo tem tudo. Olha, o Remo faz o quê? Uns 2, 3 anos que não vencia o Operário. Venceu no domingo. Então isso não quer dizer absolutamente nada. Exatamente. O histórico é interessante para a gente saber da história do futebol, para a gente saber os números e tudo mais. Claro, estatística para análise tática é super importante, porque ela te passa uma ideia do comportamento do jogador em campo. Mas agora, estatística histórica não entra em campo. Estatística histórica, o Remo pode muito bem ir lá na Arena Baixada, Liga Arena, independente de como você chama. O Remo pode muito bem ir lá e conseguir a primeira vitória contra o Atlético, conseguir a primeira vitória fora de casa na Série B, conseguir aí entrar. Se o Remo vencer, o Remo entra no G4 da Série B, porque Novo Horizontino joga contra o... Deixa eu pegar aqui. Acho que é o Coritiba ou é o Cuiabá? Deixa eu pegar. É o Cuiabá, domingo, às 16 horas. Ambos estão no G4. Algum dos dois times, alguém dos dois vai perder pontos. Alguém vai vencer e o outro vai perder 3 pontos, ou vão empatar e os dois vão perder 2 pontos. Com isso, se o Remo vencer, o Remo ultrapassa ou um ou os dois, e aí o Remo entra no G4 com uma vitória, consegue terminar até que o empate, se eu não me engano, uma combinação de resultados pode entrar aí no G4, vão retornar ao G4 da Série B, o que seria muito bom aí depois dessa turbulência, né, que teve a saída do executivo, a saída do técnico, jogadores sendo soldados, contratados, que é positivo, mas querendo ou não tem um período de adaptação e tudo mais que leva tempo. Então seria espetacular o Remo, sem o treinador ainda à frente da equipe, conseguir 6 pontos de 6 jogados. Vamos